para o Brasil, de uma maneira geral, que foi a legislação de anistia, a lei de 1979. Por que ela é uma coisa complexa para nós? Porque nós, e eu já era militante nessa época, saíamos na rua com uma faixinha bem grandinha, dizendo assim, anistia ampla, geral e irrestrita. Por que essa faixinha dizia todos esses nomes? Pelo seguinte, porque corria a ideia de que quem participou de sequestro não iria ser anistiado. Alguém que teve relação com algum crime de morte não iria ser anistiado, ou seja, a anistia seria pela metade, só para alguns. Então nós nos apressamos a sair na rua com a faixinha anistia ampla, geral e restrita, para todo. O regime militar leu literalmente anistia ampla, geral e restrita para todos, mas torturados e torturadores. Então, até 1979, as pessoas que cometeram o crime inafiançável, imprescritível da tortura, pela lei, não podem ser julgadas. Muito bom. Só que tem um pequeno detalhe. E aí vem a boa notícia, a excelente notícia. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o Brasil pelo caso da guerrilha do Araguaia. Alguns guerrilheiros mortos, desaparecidos. Julgou. E condenou o Brasil. Condenou dizendo o seguinte, é um crime de tal monta que não tem nada a ver com anistia e compete ao governo brasileiro investigar e punir os responsáveis. Isso ficou conhecido internacionalmente como o caso Gomes Lund. Tá? Muito bom. Por menor, né? Então tirou, o Brasil foi julgado internacionalmente culpado. E o crime considerado algo que não fazia jus à anistia. Bom, com base nisso, na realidade estão se reunindo desde 2008 e 2009, mas o seu trabalho prossegue com mais força após esse caso de 2010. Estou me referindo a um grupo de trabalho chamado Justiça de Transição, esclarecendo o que significa Justiça de Transição. Definição. Significa dar acesso às vítimas à verdade, ou seja, os pais têm direito de saber o que aconteceu com o corpo dos filhos e onde estão, não tem conversa mole. Dar direito de acesso das vítimas à justiça penal, ou seja, quem cometeu crimes precisa ser julgado, dar direito de acesso das vítimas à reparação, em todos os sentidos, você pode imaginar. Muito bom. Formou-se, portanto, no Ministério Público Federal, um grupo de trabalho chamado Justiça de Transição, preocupado exatamente com essas questões. E com base no caso Gomes Lund, que eu acabei de falar, essa condenação brasileira, eles conseguiram estabelecer o seguinte, eu vou ver se eu acho aqui o trecho para vocês terem uma ideia. Não pensem que é meu parente, só porque tem o meu nome. Existe uma pessoa chamada Edgar de Aquino Duarte, que esteve envolvido na luta armada, foi preso no DOI-CODE de São Paulo e foi visto pela última vez por Ivan Axelrod Seixas, que é uma pessoa, felizmente está vivo, está bem, e que viu este cidadão, Edgar de Aquino Duarte, pela última vez, em 1972, nas mãos do DOI-CODE. Depois, nunca mais foi visto. Muito bem. Quem é que tomava conta dele? Deixa eu ver aqui. Fábio Lessa, Alcides Singilo, Edsel Magnotti, Sérgio Fleury, Carlos Alberto Augusto Gil, Josecir Cuoco, entre outros. Muito bom. Quem defendia o caso do Edgar de Aquino Duarte, um advogado muito interessante, uma pessoa brilhante, chamada Virgílio Egídio Lopes Enem. E aí se estabeleceu o seguinte. Edgar de Aquino Duarte foi visto pela última vez em 1972 no DOI-CODE. Estava nas mãos do Estado, sob a segurança do Estado. Muito bom. Nunca mais se ouviu falar. Não se encontrou corpo, não se encontrou restos, não se encontrou mais nada. Figura, portanto, na justiça algo que eles chamam de crime permanente.
O que é crime permanente? Começou lá no sequestro do Edgar de Aquino Duarte e continua até hoje, porque ninguém nunca mais ouviu falar. Se continua até hoje, a lei da anistia para ele não vale, porque a lei termina em 1979. Deu para entender? Captou a mensagem? Bom, hoje existem 183 processos contra 193 torturadores, e todos eles são processos que têm por base esta ideia do crime permanente. Além do crime permanente, eles anexam uma outra questão: a história da tortura como crime imprescritível e crime inafiançável, e, portanto, que não tem direito à anistia. Consequentemente, condenam o governo brasileiro a responder por um crime de lesa humanidade. Não é lesa humanidade nos termos internacionais, é lesa humanidade aqui, internamente. É um crime tão bárbaro que o Estado precisa responder por crimes de lesa humanidade. Bom, só fechando agora definitivamente a nossa conversa. Hoje existem diversas ações impetradas pelo Ministério Público Federal para julgar os que cometeram os crimes de tortura, morte, desaparecimento, para os que se insurgiram contra o regime militar brasileiro. Ultrapassam a legislação da anistia, que impedia que torturadores fossem julgados pela sua via de mão dupla. Ultrapassam pela estratégia de pensar o crime permanente, casos de sequestro de pessoas que permanecem desaparecidas. Ultrapassam pelo entendimento de que foram crimes contra a humanidade a serem julgados pelo Estado brasileiro. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro está impetrando uma ação para julgar os criminosos do Rio Centro, caso Rio Centro de 1981, implicando um coronel reformado, Wilson Luiz Chaves Machado, alcunhado de Dr. Marcos, o ex-delegado Cláudio Antônio Guerra, os generais reformados Newton de Albuquerque Cerqueira, aquele que diz que matou, gosta de usar como se fosse uma medalha, matou Lamarca, Newton de Araújo de Oliveira e Cruz, aquele que era conhecido como Mimi, todos denunciados por homicídio doloso, associação criminosa armada e transporte de explosivos. É isso. São bons tempos ou não? Valeu a pena para viver para ver isso? Valeu. É isso. Muito obrigada.